Boa noite, telespectadores. No programa de hoje vamos conversar com a doutora Cíntia Presser da Silva, que é médica gastroenterologista e vai nos falar sobre balão intragástrico. Ela já está aqui conosco e vai nos contar o que é o balão. Tudo bem, Cíntia? Joia, Eliane, obrigada pelo convite. Principalmente para nós falarmos, né, de um assunto tão importante que é um dos tratamentos da obesidade e do sobrepeso, que é algo que vem aumentando a nível mundial. Então, o balão deglutível é um dos tratamentos, né, do sobrepeso e da obesidade. Então, um assunto realmente importante e atual, principalmente depois da pandemia, né? Verdade, e a gente realmente sabe, né, que a obesidade, além de ser muito prevalente, né, como tu disseste, em todo mundo, tem se tornado uma das principais causas de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, né, e tantas outras consequências que a obesidade pode trazer, né, que são múltiplas. Então, eu sei que tu tens aí algo, né, que pode ajudar as pessoas no sentido de perderem peso, não é? Sim, é uma ajuda. Esse é um balão novo, né? É um balão diferente dos balões anteriores. Então, o balão intragástrico é um tratamento já muito antigo até. No Brasil, isso já ocorre há 20 anos, pelo menos, o tratamento com balão intragástrico. Às vezes o pessoal não conhece, mas é algo, né, já de longa data. Mas o balão deglutível trouxe algo muito diferente, digamos assim. Ele se diferencia dos outros balões em vários detalhes e por isso, assim, realmente é algo assim com uma tecnologia bem diferenciada e avançada. Então, eu diria que a primeira diferença, né, é com relação à colocação do balão. Todos os balões anteriores, né, eles sempre são colocados através da endoscopia e retirados através da endoscopia com uma anestesia geral. Então, a primeira diferença do balão deglutível é na colocação. Esse é um balão que é colocado, na realidade, no setor de raio-x e o paciente está acordado, é sentado. Então, ele é como se fosse uma cápsula, depois a gente mostra, né? E é ligado por um fino catéter. Então, o paciente vai engolir o balão com vários goles de água e quando, né, chegar num determinado ponto, nós fazemos um raio-x para ver se ele está num local adequado. Se inicia o enchimento do balão com 550 ml, é um volume fixo no caso do balão deglutível. Isso é soro fisiológico? Algum outro... Nos outros balões se usa o soro fisiológico com azul de metileno, que é um corante, né, para avisar se está vazando, digamos assim, porque daí o corante sai na urina. Mas o balão deglutível, que é o elipse, o nome oficial, digamos, dele é o elipse, né, ele é água destilada com conservante. Isso vem junto, esse líquido, né, vem junto com o balão para ser inserido. Então, a gente faz daí um segundo raio-x, depois que o balão está cheio, para ver ele bonitinho, cheio dentro do estômago, né? E aí esse catéter é tracionado, e no momento que se traciona esse catéter, essa válvula fecha automático e está feito o procedimento. É um procedimento rápido, que é em torno de 15 a 20 minutos. Então, realmente é um procedimento rápido. E o paciente está acordado e sem sedação. Então, esse é o primeiro, digamos assim, diferencial, né, com relação aos anteriores. O segundo diferencial, e que eu acho que assim é fantástico e muito prático para o paciente, é com relação à retirada do balão. Então, esse balão, ele possui uma válvula que é fechada por um filamento biodegradável, degradável. Então, depois de 4 meses, esse filamento ele se rompe e a válvula abre. O balão vai esvaziar sozinho e vai ser eliminado através do intestino. Ou seja, o paciente vai para casa, está em casa, não precisa retornar ao hospital, não precisa fazer uma anestesia geral para retirar o balão. Ele vai eliminar o balão na sua casa, no banheiro, né, tranquilamente. Então, esse é um segundo diferencial, né, grande.
E ainda o terceiro ponto que também é importante salientar é que no momento que o paciente adquire esse balão, junto vem uma balança de bioimpedância, vem um relógio digital, onde se avalia a qualidade do sono, se o paciente está fazendo atividade física ou não. E o sono se sabe, né, cada vez mais que influencia muito no ganho de peso. Então, se o paciente dorme mal ou se tem poucas horas de sono, isso aumenta o apetite em função do aumento da grelina, que é um hormônio da fome, diminuição da leptina, que é um hormônio que diminui o apetite. Então, o sono acaba alterando essa regulação e realmente o paciente tem mais fome, se dormir mal, né? Então, tudo isso, o paciente baixa um app no celular e aí, cada vez que ele subir na balança, esses dados vão para esse, né, app através de gráficos, e a gente consegue ter esse segmento, porque o médico, a nutricionista podem acessar, né, através do seu programa, todos os dados do paciente. Então, a gente tem esse segmento, a equipe multidisciplinar fica mais próxima do paciente, né? Porque a gente pode ver, não tá emagrecendo essa semana, né? Não tá caminhando, então... Tá dormindo mal. Tá dormindo mal, vamos ter que, né? Então, a gente fica mais próximo, pode ajudar o paciente de uma forma realmente mais acessível, digamos assim. Então, acho que esses são os 3 grandes diferenciais, né? Comparado com os anteriores, é outro balão, né? Já pelo fato de não ter que retirar, né, é um procedimento hospitalar a menos, uma anestesia a menos, né, então é muito mais tranquilo, né? Sem contar também que eu creio que o número de riscos de outras coisas acontecerem, não é, no próprio estômago, né, como lesões, úlceras, não é, também deve ter digamos assim, um diferencial. Eu penso, porque é um produto diferente dos balões de antigamente, né? Antigamente não se usa muito ainda, né? Mas dos outros balões que são comumente usados. Sim, é um procedimento que tem assim um baixo índice de complicações, realmente bem baixos, mas realmente, como é um balão que ele fica em 4 meses no estômago, praticamente não tem relato de úlcera, que é uma coisa muito comum muito comum não, mas né, pode acontecer, é uma complicação citada com frequência, né, no balão de 6 meses, no balão de 1 ano, porque a realidade é que quanto mais tempo o balão fica dentro do estômago, maior a chance de complicações. A úlcera é uma delas. Então, esse é um balão que tem poucas complicações. O que é o mais comum, que é, digamos, comum a todos os balões? É a chamada intolerância. O que seria a intolerância ao balão? É quando o paciente, digamos assim, começa a não conseguir realmente comer, começa a vomitar com muita frequência, porque nos 3 primeiros dias isso é normal. Então, os 3 primeiros dias após a colocação do balão, o paciente pode ter náusea, pode ter vômitos e pode ter dor. Isso é o usual e varia de paciente para paciente. Tem pessoa que pode não vomitar nada e ter muita dor, e ao contrário, tem pessoas que podem vomitar bastante e quase não ter dor. Mas isso é porque no início o estômago quer expulsar o balão. Sim. Mas não tem como isso acontecer. Então o estômago fica se contraindo e essa contração constante vai dar dor, vai dar náusea e vai dar vômito. Mas é incrível, a partir do 3º dia isso passa. O estômago cansa, né? E passa. Mas a intolerância é quando isso acaba perdurando. Então, assim, pode até ficar bem, mas de repente começa de novo a vomitar e não para às vezes. Então, qualquer coisa que o paciente ingerir, ele vai ter o vômito. E aí chega um ponto que não tem como manter o balão, né? Tem que tirar o balão, e aí mesmo sendo elipse, mesmo sendo balão deglutível, se isso acontece, que é numa percentagem pequena, 0,4% até 1% a chance de intolerância no caso do balão deglutível. Os outros balões é um pouquinho maior a chance de intolerância, né? Mas se isso acontece, aí tem que ser retirado através da endoscopia,
com, né, todos os procedimentos normais de uma retirada antiga, digamos assim. Então, essa é a complicação mais frequente, que é 0,4% a 1%, mais ou menos, no caso. Baixíssimo índice, né, de complicação, menos de 1%, né, no máximo 1% que seja, é muito pouca. É pouco. Depois, o que né, vem coisas bem mais raras, que vão a 0,13%, por exemplo, a hiperinsuflação do balão, que é quando ocorre formação de gás, começa a haver uma produção de gás dentro do balão, ou às vezes por contaminação fúngica, ou até talvez bacteriana. Então esse balão começa daí a crescer e distender. E aí nós temos que tirar o balão, porque senão é perigoso, pode romper mesmo, né? Então, mas isso é 0,13%, obstrução intestinal pelo balão, né? Houve muito receio no início, porque é um balão que é eliminado pelo intestino, né, através do intestino, mas a realidade é que a obstrução intestinal é menor do que acontece com os outros balões. Por quê? Esse é um balão que é feito para ser eliminado através do intestino, né? Então ele é um material muito mais fino, mais leve, tanto que fica preso dentro de uma cápsula, né? Então, assim, a obstrução intestinal é 0,16% também, e cada vez mais, porque nós já estamos na 4ª geração, na realidade, desse balão, né? Então, hoje em dia nem se vê, na realidade, mais esse tipo de complicação. Então, esses seriam os mais comuns. Depois tem as raridades, pancreatite 0,01% e por aí afora, né? Mas aí realmente é um procedimento muito seguro, comparado, assim, né? Por exemplo, com cirurgias, né? Às vezes a gente, né, faz tanta coisa, às vezes, para ficar mais bonita, né? É um procedimento realmente muito seguro. Mas, claro, é importante, né, ter ciência que complicações são raras, mas existe. O paciente precisa ter essa noção, né? Em medicina nada é 100%, não é? A gente nunca pode dizer, não é? Não é cálculo matemático, não é? É verdade. Mas, doutora Cíntia, a gente vai fazendo um breve intervalo comercial e já voltamos, porque a doutora Cíntia vai nos mostrar, então, aí, como é o balão intragástrico, antes de colocar, depois de colocado. Então, continue conosco que nós já voltamos. Estamos de volta e continuamos a conversar com a doutora Cíntia Presser da Silva, que é médica e gastroenterologista, cooperada Unimed, que hoje nos fala sobre obesidade, mas principalmente sobre uma das formas, né, de se tratar a obesidade. E uma forma mais rápida, na verdade, né, de se perder peso, que é o balão intragástrico, que nós falamos aí no primeiro bloco. Então, doutora Cíntia, mostra pra gente o que é esse novo balão intragástrico, né, que muito diferente dos que, né, normalmente se encontra, ainda se usa bastante, né, mas que tem um ganho importante em vários aspectos em relação ao outro. Então, mostra aí e fala um pouquinho mais sobre ele. Então, esse aqui é o balão deglutível, né? Na forma que ele é inserido, digamos assim, que o paciente engole ele. Então, para ter ideia mais ou menos do tamanho, né? Ele é ligado, então, a esse fino catéter, é bem fininho esse catéter realmente. E isso é importante ter noção, porque esse catéter vai ficar para fora da boca do paciente. Então, eu coloco o balão, né, na boca e o paciente dá vários goles de água e engole mesmo. Se houver dificuldade, né, eu passo um stylet, que se chama, né, tipo um fio guia aqui dentro, para tornar o catéter um pouquinho mais rígido. E aí, então, o paciente vai dar mais um golinho d'água e eu dou uma ajudadinha para passar, porque é só nessa região da garganta, né, que tem que ter realmente o esforço para engolir. Depois é muito rápido, o paciente vai tomando mais água e o balão vai descendo e esse catéter fica para fora da boca do paciente. Só na colocação, gente. Na colocação, E aí depois, através do catéter, então se realiza, né, um enchimento do balão com 550 ml. E aí o balão vai ficar assim.
Esse é o formato, né, do balão deglutível. Ele tem um formato elíptico, é diferente, né? Os outros balões são redondos, então ele tem esse formato mais elíptico e ele é mais macio, certo? É de um material um pouquinho mais macio, até porque depois, quando ele esvaziar, ele vai ter que ficar bem enrugadinho, né? Para realizar a passagem através do intestino. Então, esse aqui, ele fica exatamente assim dentro do estômago. E a duração dele até abrir, digamos, né, o balão, é quanto tempo? Ele fica 4 meses, em torno, um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Mas é 4 meses, e aí existe esse rompimento, né? Desse filamento que envolve essa válvula interna, e aí ele esvazia e vai ser eliminado. Mas é um balão de 4 meses, né? Por que 4 meses? Eu acredito, né, que seja em função para minimizar complicações, e porque o que se vê é que a maior perda de peso que o balão intragástrico dá é nos primeiros meses. Depois, se o balão ficar 6, 12 meses, 1 ano, tem balão de 1 ano, né? A perda de peso é muito de pouco a diferença estatística, não tem diferença na realidade estatística, os trabalhos vêm mostrando com relação a esse aumento, né, do tempo de permanência do balão. Então, como não tem grande diferença na perda de peso e com certeza aumenta a chance de complicações, né, acredito que esse balão foi feito por menos tempo já para pegar o que é importante, a maior perda de peso inicial e minimizar as complicações. E especialmente, né, dar aquele empurrãozinho que às vezes as pessoas precisam para entrar numa reeducação alimentar, né, e sentir aquele prazer de entrar novamente nas roupas, ter mais agilidade, flexibilidade e aí por diante, né, porque são tantas coisas que a obesidade traz em termos até de doenças articulares e uma porção de outras queixas, né. Então, eu creio que o balão, né, fazendo com que haja uma perda de peso rápida, né, no início, dá um bom estímulo aí para que as pessoas perseverem. Isso mesmo, né? Então, é um balão que tem em média, perda de peso de 10 a 15% do peso corporal. É muito comum, digamos assim, 10 a 15 quilos, né? Mas é isso. Ele realmente, como é rápida essa perda na fase inicial, na realidade, 50% da perda de peso ocorre no primeiro mês, 80% no segundo mês. Então, é algo que o paciente logo vai ver mesmo. E isso anima, é isso mesmo. Anima, de repente, realmente manter a mudança de hábitos alimentares, que é extremamente importante, né, para a manutenção da perda de peso do paciente. Anima a iniciar uma atividade física, né? Porque às vezes não vai na academia porque já não está se gostando, ou porque realmente, né, é difícil se movimentar em função do sobrepeso, da obesidade. Então, essa perda inicial vai facilitar com que o paciente comece a fazer as medidas necessárias para o quê? Para a manutenção da perda de peso, que é o que todo mundo quer, né? De todos os tratamentos da obesidade que nós temos, né? Inclusive a cirurgia bariátrica, que é importante. Qual é a maior dificuldade? É manter a perda de peso, tanto que nós estamos cada vez mais observando, né, os pacientes fazem a cirurgia bariátrica, que é importantíssima, é uma indicação completamente diferente, né? O balão, assim, pode ser colocado em pacientes obesos mórbidos, mas não é a indicação, porque a perda de peso é bem menor do que com relação à cirurgia, né? Mas o que a gente observa com todos os tratamentos para a obesidade, inclusive a cirurgia bariátrica, nós estamos vendo que existe um reganho de peso grande. Então, o paciente opera, emagrece, né, um monte, vamos dar um exemplo, 50 quilos, 60 quilos, só que aí depois de 2, 3 anos começa novamente a ganhar peso. Então, hoje o índice de reganho de peso é 40%, 50% até por cento se fala, né?
após alguns anos da bariátrica. Então, essa é a grande dificuldade, a manutenção da perda de peso, que é o que todo mundo quer, né? O médico, o paciente, principalmente. E para isso não tem milagre, né? Eu sempre digo, tem que mudar os hábitos alimentares, tem que inserir uma atividade física na rotina, no dia a dia, porque é assim que vai conseguir, né, manter a coisa. E outro fator importante, retornar para o médico, retornar à equipe multidisciplinar, porque se está difícil, vê-se outras opções. A obesidade é uma doença crônica, então sempre vai ser necessário, né, ter esse cuidado. Isso é um cuidado que tem que ser feito para o resto da vida, né? Porque se vacilar um pouquinho, vai voltar a ganhar peso. Então tem que voltar para a equipe multidisciplinar, porque existem outras opções, né, que o médico e o paciente podem lançar mão para ajudar a manter essa perda de peso e não ganhar novamente todos os quilos perdidos, né? Hoje em dia tem medicações muito boas também que não dão aqueles efeitos adversos como era antigamente, né? Que o paciente ficava fora do ar, que não se usa mais. Então tem remédios também que podem auxiliar. Inclusive se preconiza o uso muitas vezes da associação. Pode colocar o balão intragástrico e usar a medicação também, né? Se quiser potencializar ainda a perda de peso. Mas eu acho que o principal recado é esse, é retornar para o médico, para a nutricionista, para a psicóloga, né, que também tem um papel importante, né, ajudar a manter essa persistência para dar força, né, que o paciente mantenha esse cuidado. Porque é isso, é uma doença crônica e é de difícil tratamento, né, e não tem cura. Por isso que tem que sempre ter o cuidado para evitar o retorno. Então, está aí, não é? Perder peso pode ser até bem rápido, não é? Com um balão intragástrico, mas depois você tem que perseverar. E nós vamos encerrando o nosso programa hoje aqui, doutora Cíntia, agradecendo, né? Obrigada. Teria ainda muitas mais coisas para a gente conversar, mas, né, deixamos daí para uma próxima oportunidade e você aí, né, se tiver alguma dúvida, pode assistir amanhã na nossa reprise ou depois no YouTube. Então, muito obrigada novamente. Obrigada, digo eu, Eliane, muito obrigada pelo convite. Viver mesmo.